Estudos com a Bíblia aberta. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses 2, versos 15 e 16. Olá, eu sou Fernando Abraão. Estamos de volta aqui com os nossos estudos com a Bíblia aberta. Vamos continuar estudando a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, dessa vez no capítulo 2, versos 15 e 16. Toma a tua Bíblia aí e vamos ver juntos marcas da impiedade. Marcas que não devem fazer parte da vida do cristão, mas que precisam ser conhecidas para que a gente, inclusive, discirna entre as pessoas que estão ao nosso redor e veja como é que está a própria vida. Precisamos examinar a nossa própria vida diante de Deus. Com isso em mente, vamos estudar as marcas da impiedade. Para a gente estudar sobre as marcas da impiedade, precisamos antes discernir, diferenciar pelas marcas a quem servimos. Diferenciar o Senhor a quem servimos pelas ações que nós, como servos, praticamos. Veja ali no número 1, um texto de João, do Evangelho de João, em que o Senhor Jesus Cristo diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ainda no número 2, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Então nós precisamos entender que aqueles que servem ao diabo agem como o diabo. E se o diabo rouba, mata, destrói, é homicida desde o princípio, os textos vão dizer que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Ora, como vão se comportar aqueles que o servem? Da mesma maneira. Agora veja o número 3. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E o número 4. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Ora, se Jesus Cristo veio para dar vida e fazer isto com abundância, como demonstrarão ser servos de Jesus aqueles que realmente o servem? Fazendo as coisas que ele faz, trabalhando em favor da vida, trabalhando assim abundantemente. Nós vamos ver que Jesus Cristo veio anunciar a verdade. Nós vamos agir como Jesus agia e pregar como Jesus pregava. Agora vamos ver o texto de 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 15 e 16, começando do finalzinho do 14 para encadearmos bem. Porque também padecestes da parte de vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles, definitivamente. Agora, com esse texto colorido, nós podemos discernir melhor quais são as tais marcas da impiedade que vamos destacar aqui nesse texto. Primeiro, nós vimos que ele está se referindo a um agente, pessoas, aqui nomeadas, judeus. Nas Escrituras nós percebemos que foram judeus, foram os romanos, foi o povo que estava conduzido por aquelas autoridades judaicas, foram responsáveis pela morte do Senhor Jesus. Ele junta tudo isto aqui nos judeus, tá bem? Para nos dar essa referência do paralelo daqueles que creram e foram perseguidos, seja em Jerusalém pelos judeus, seja em Tessalônica pelos gentios. Os crentes estavam sendo perseguidos. Mas, basicamente, naquele tempo, naquele momento histórico, os judeus eram os perseguidores. E como é que eles perseguiam? Perseguiram tendo matado o Senhor Jesus e os profetas. E neste momento, agora em que Paulo escrevia a carta, também perseguiam a Paulo e outros missionários como ele. Essas pessoas não agradavam a Deus, e elas, seguindo pela cor verde,
iam enchendo a medida dos seus pecados. E elas não agradavam a Deus por que tipo de ação, além de perseguir e matar aqueles que anunciavam o Evangelho? Porque fazendo isso, eles se tornavam adversários de todos os homens, porque todos precisam ouvir a mensagem do Evangelho, seja para crer, seja para serem perdidos, seja para crer ou descrer, não importa, todos têm que ouvir o Evangelho, e somente se ouvirem e crerem é que serão salvos. Então veja o finalzinho do 15 e início do 16. São adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que sejam salvos. São adversários dos homens porque não deixam que eles ouçam o Evangelho do Senhor Jesus. Então aqui nós vemos as ações desses servos do maligno, que agem como o diabo age. A primeira coisa que a gente percebe é que eles perseguem e matam a todos os que anunciam o Verbo de Deus. Cristo Jesus, o Verbo de Deus, anunciava a si mesmo. Foi perseguido e morto. Os profetas anunciavam que Jesus Cristo viria. Foram perseguidos e mortos. Os discípulos fiéis, os apóstolos do Senhor Jesus, anunciavam as coisas que Cristo havia feito, a situação da igreja diante de Deus e do mundo, e o que Cristo ainda faria e ainda fará com a sua volta. Foram perseguidos e mortos. Então nós temos que ver esta questão bem ligada a uma marca da impiedade. O ímpio resiste à pregação da palavra, resiste ao pregador da palavra e fará o que estiver ao seu alcance para calar o pregador da palavra, e em muitos casos chegando a matá-lo. Como marca da impiedade também vemos a agressão dos ímpios contra todas as pessoas, até mesmo aquelas que não sabem que estão sendo agredidas. A agressão vai contra essas pessoas porque elas são privadas de ouvir o Evangelho. Pois bem, aqueles que já ouviram o Evangelho e resistem a ele por serem servos do maligno, agridem a estas pessoas por mantê-las na sua ignorância. Essas pessoas também agem de maneira terrível, porque estão não apenas pecando umas contra as outras, elas estão ofendendo a Deus. E cada vez que fazem estas coisas, que agem pecaminosamente assim, elas enchem mais a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Pois é, esses que estão se manifestando, ou que se manifestaram no passado, de maneira ímpia, recebem a ira de Deus dia a dia em seus corações, em suas vidas, em seus relacionamentos, nas inquietações dos seus corações. Cada vez que as pessoas se comportam de maneira ofensiva contra a palavra de Deus, contra a pregação da palavra de Deus e contra o pregador da palavra de Deus, essas pessoas estão dizendo para Deus: estamos esperando pela manifestação da tua ira contra nós. E se não fosse pela graça de Deus, certamente receberiam com justiça a expressão dessa ira. O apóstolo Paulo diz aqui que aqueles judeus de Jerusalém receberam definitivamente a ira de Deus. Eu digo que ao longo da história outros já receberam, têm recebido e receberão a ira de Deus. Puxa, mas que coisas mais terríveis esses dois versos falam. Para que eu preciso conhecer essas coisas? Para que conhecer essas marcas? Vejam o que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Você acha que as marcas da impiedade são as marcas dos discípulos de Cristo? São as marcas do amor ao próximo? Veja o próximo verso. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Veja como é importante sabermos essas marcas. Se nós andarmos como Cristo andou e falarmos o que ele falou, nós seremos afligidos. Mas deve manter o seu bom ânimo, porque serão vitoriosos com Cristo, da maneira que Cristo também foi vitorioso sobre o mundo. E aí a terceira menção de texto, em João 17:20, nós vemos que Jesus roga ao Pai: rogo por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Veja só como é importante nós sabermos as marcas, porque sendo afligidos e andando em fidelidade, algumas pessoas podem se desestimular, falar: não vou fazer mais isso não. Para que continuar? A gente só apanha nessa vida cristã. Mas a gente apanha e serve a Deus. E como servos do Senhor, nosso Deus, pela graça do Senhor Jesus, seremos instrumentos para que outros venham a crer no Senhor Jesus. Por nossas vidas, práticas do Evangelho, práticas do amor e nossa pregação, ainda que isso venha nos custar a cabeça. Se você está percebendo em sua vida marcas da impiedade e é um cristão, cabe arrependimento, não é? Cabe voltar-se a Deus e pedir-lhe perdão em nome do Senhor Jesus. Se você ouviu esse vídeo e ainda não era crente, puxa vida, que oportunidade para você se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus e, literalmente, mudar de caminho, de seguir a Satanás, passar a seguir a Cristo Jesus. Se Deus quiser, nós vamos estudar nessa mesma carta o versículo 17 até o capítulo 3, verso 10. Espero que dê tudo certo e a gente possa fazer isso juntos em breve. Até lá, se Deus quiser.